Você já se perguntou por que a presença de uma empata tão serena e silenciosa pode despertar um ódio escondido no coração de quem jura amar? O que existe no brilho de uma alma sensível, que faz com que o narcisista, por trás de seus gestos de afeto encenados, sinta-se ameaçado, pequeno, quase despido diante de um espelho que não consegue controlar? A resposta não está na superfície, mas nas sombras que preferimos não enxergar. Carl Jung nos alertou: aquilo que mais rejeitamos no outro é, muitas vezes, o reflexo de algo oculto em nós mesmos. Mas o que acontece quando o empata, sem intenção, torna-se o portador desse reflexo? É nesse instante que o narcisista, mestre em fingir amor, experimenta uma vertigem interna, como se sua máscara estivesse prestes a cair. O sorriso vira disfarce, o carinho se converte em veneno, e o que parecia afeto revela-se um campo de batalha invisível. Imagine o empata como uma luz que não pede permissão para brilhar. Para o narcisista, essa luz é insuportável, pois ilumina suas fraquezas, suas carências e a farsa que sustenta suas relações. O que para um é apenas essência, para o outro é ameaça. E é nesse abismo entre autenticidade e máscara que nasce a inveja, silenciosa, corrosiva e inevitável. Mas o paradoxo é ainda mais perturbador. O narcisista precisa do empata para manter viva sua ilusão de amor, ao mesmo tempo em que o odeia por revelar verdades que ele não suporta encarar. É como beber da mesma fonte que lhe mata a sede e, ao mesmo tempo, envenena sua alma. Uma relação marcada por correntes invisíveis, onde a admiração e o ressentimento dançam lado a lado. O que será que Jung enxergava nesse choque entre luz e sombra? Porque a bondade genuína de um empata pode ser o gatilho que expõe as feridas secretas do narcisista. E até onde vai essa batalha silenciosa entre quem sente profundamente e quem finge amar? As respostas estão escondidas e só emergirão quando você se permitir atravessar esse enigma até o fim. Há algo no olhar silencioso do empata que não pode ser explicado por palavras comuns. É um olhar que vê através das máscaras, que atravessa as fachadas cuidadosamente erguidas e toca o ponto vulnerável do outro sem sequer tentar. Para o narcisista, esse olhar não é apenas incômodo, é uma ameaça que desnuda aquilo que ele passou a vida escondendo. E é justamente nesse choque que nasce a sensação de inveja, uma ferida que sangra em silêncio enquanto finge ser amor. O empata não precisa levantar a voz para desestabilizar o narcisista. Sua simples presença já funciona como um espelho que revela rachaduras. Carl Jung dizia que aquilo que não reconhecemos em nós mesmos acaba surgindo diante de nós na forma de destino. E o empata se torna esse destino que o narcisista gostaria de evitar, mas do qual não consegue escapar. O encontro é inevitável, quase arquetípico, como se ambos encarnassem papéis ancestrais em um drama eterno. Mas o que mais fere o narcisista não é o que o empata faz, e sim o que ele é. Porque diante da autenticidade de quem sente profundamente, a farsa do amor encenado perde força. O sorriso calculado começa a tremer. A manipulação já não encontra sustentação e o narcisista percebe que o empata não precisa de máscaras para ser visto. Essa diferença é insuportável, porque mostra que existe uma forma de amor que não depende de controle, e isso é algo que o narcisista não sabe viver. E se o empata representa a luz que ilumina a verdade, o narcisista representa a sombra que teme ser exposta. Mas Jung lembrava: não existe luz sem sombra, e não existe sombra sem luz. Os dois se atraem como polos opostos de um mesmo ímã, incapazes de se separar, mas destinados a se ferirem mutuamente. É nesse espaço paradoxal que a inveja cresce, como um veneno que se mistura ao sangue, invisível, mas mortal. Ainda assim, o narcisista não consegue se afastar. Algo no empata o fascina, o prende, o chama para perto, como se fosse um fogo que o queima, mas do qual não consegue desgrudar os olhos.
A inveja não é apenas dor, é também desejo. Desejo de possuir aquilo que não pode ser possuído, a pureza do sentir, a clareza da alma, a força da vulnerabilidade. O empata se torna, sem querer, a lembrança de tudo o que o narcisista perdeu ao se esconder atrás de suas máscaras. O mais perturbador é que o empata muitas vezes não percebe esse movimento oculto. Ele acredita no afeto, confia no gesto, se entrega ao vínculo. Não imagina que por trás do abraço pode existir uma batalha secreta, um ressentimento sufocado, uma raiva disfarçada de carinho. E quando finalmente descobre, é tarde demais. Já está preso nas correntes invisíveis da inveja, tentando amar alguém que só sabe fingir. Mas essa relação não é apenas destrutiva, é também reveladora. Porque o empata, ao ser ferido, descobre seus próprios limites, suas próprias sombras. Ele percebe que sua luz, por mais genuína que seja, pode atrair escuridões que ele não estava preparado para enfrentar. E é nesse confronto que nasce a possibilidade de transformação. Como se o sofrimento fosse a porta para um despertar mais profundo. Carl Jung dizia que não há individuação sem atravessar a sombra. E talvez seja esse o papel secreto do encontro entre empatas e narcisistas. Expor feridas que, de outra forma, permaneceriam escondidas para sempre. O empata é forçado a ver que sua sensibilidade pode ser tanto um dom quanto uma maldição. O narcisista, ainda que resista, é confrontado com uma verdade que jamais poderia encontrar sozinho. E aqui surge uma pergunta que ecoa como um sussurro interno. Será que o empata desperta inveja porque o narcisista odeia sua luz? Ou porque, no fundo, deseja desesperadamente ser iluminado por ela? Esse dilema, sem resposta fácil, se transforma em um nó psicológico que mantém ambos presos no mesmo círculo vicioso, girando sem cessar entre amor e ódio, fascínio e repulsa. O espectador sente, talvez sem perceber, que também já esteve nesse círculo. Já amou alguém que fingia amar. Já confiou em um olhar que escondia ressentimento. Já se perdeu entre luz e sombra. E é por isso que essa narrativa não fala apenas de empatas e narcisistas, mas de cada um de nós. Porque todos carregamos dentro de si tanto a luz que revela quanto a sombra que teme ser vista. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital. Guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um instante quase imperceptível em que o empata sente que algo não está certo. O toque é suave, as palavras são doces, mas existe uma vibração subterrânea, um arrepio que não combina com a cena. É como se a alma reconhecesse um veneno escondido no mel. Esse é o início silencioso do despertar, quando a intuição percebe antes da mente e o corpo começa a registrar que o amor recebido tem um gosto estranho, carregado de inveja. O narcisista, por sua vez, sente-se invadido por algo que não sabe nomear. A presença do empata lembra-lhe constantemente de sua própria falta de autenticidade. Enquanto o empata se move guiado pela verdade emocional, o narcisista se esforça para manter a máscara intacta. E esse contraste dói como uma ferida aberta. A cada gesto genuíno do empata, o narcisista se vê diante de uma ausência impossível de suportar, a ausência de si mesmo. Carl Jung afirmava que nada é mais doloroso do que confrontar a própria sombra. E talvez seja por isso que o narcisista, em vez de se entregar ao aprendizado, escolhe o ataque velado, a manipulação, o jogo sutil de desvalorizar o outro. É um mecanismo de defesa, uma forma de esconder a vergonha de não ser inteiro. A inveja nasce como escudo, mas se transforma em faca. Para o empata, a experiência é devastadora. Ele sente que algo precioso está sendo corroído por dentro, mas não entende de imediato o que está acontecendo. O amor que acreditava ser abrigo começa a se tornar prisão, e a dúvida se instala como um eco incessante. Será que o problema sou eu? É nesse ponto que a relação se converte em espelho distorcido, e o empata passa a duvidar da própria luz. Mas existe um paradoxo poderoso.
Quanto mais o empata se questiona, mais sua sensibilidade cresce. Ele começa a perceber nuances, gestos mínimos, silêncios carregados de intenção. A dor, embora cruel, o torna mais consciente. É como se o veneno do narcisista abrisse nele uma nova visão, uma capacidade de enxergar verdades ocultas que antes permaneciam invisíveis. O narcisista, percebendo essa expansão, sente ainda mais inveja. Porque enquanto acredita estar minando o empata, vê que o outro começa a despertar para uma profundidade que ele jamais conhecerá. É como se a tentativa de apagar a chama acabasse, sem querer, alimentando-a. Esse é o maior tormento do narcisista. Perceber que, apesar de todo o controle, não pode aprisionar a essência do empata. E aqui surge uma tensão insuportável. O empata não quer ferir, mas sua simples existência já fere. O narcisista não quer perder, mas não suporta a proximidade. Ambos ficam presos em um jogo sem vencedor, onde o amor se mistura ao ódio e a atração se confunde com destruição. É um teatro interno onde cada ato é mais intenso que o anterior, e ninguém sabe ao certo quando cairá o pano. Jung nos lembraria que esse confronto não é acaso. É destino psíquico, uma encenação que nos obriga a olhar para dentro, porque, no fundo, o narcisista representa a sombra que o empata tenta negar, e o empata representa a luz que o narcisista teme reconhecer. É nesse entrelaço que os dois revelam um ao outro aquilo que jamais aceitariam sozinhos. O espectador que acompanha essa narrativa talvez sinta algo familiar, uma memória que se agita no peito. Talvez recorde de um abraço que parecia caloroso, mas escondia espinhos. Ou de um amor que, em vez de libertar, aprisionava em correntes invisíveis. Essa lembrança não é coincidência. É o inconsciente respondendo, reconhecendo que a história dos empatas e narcisistas é também a nossa história. E a pergunta permanece suspensa no ar, como uma nuvem que não se desfaz. Será que a inveja que os empatas despertam é uma maldição inevitável? Ou é justamente a chave que abre portas ocultas para a verdadeira individuação? Não há resposta imediata, apenas a sensação de que algo profundo está prestes a emergir e que assistir até o fim pode significar muito mais do que entender. Pode significar transformar-se. Existe um silêncio que antecede a tormenta, e é nesse silêncio que o empata começa a pressentir a profundidade do abismo. O narcisista, inquieto, percebe que não consegue mais sustentar a encenação com a mesma precisão. O sorriso se atrasa, a palavra soa vazia, o olhar denuncia. E o empata, mesmo sem querer, sente tudo. A inveja se revela como um vento gelado que sopra pelas frestas da relação, invisível aos olhos, mas cortante como lâmina na pele. Nesse ponto, a atmosfera se torna sufocante. O empata, que carrega dentro de si a necessidade de compreender, busca explicações. Mas toda resposta parece escorrer entre os dedos, como água impossível de reter. E aqui nasce a espiral. Cada gesto de ternura do narcisista traz junto um peso oculto. Cada demonstração de cuidado vem impregnada de ressentimento. É como receber flores regadas por veneno. Carl Jung diria que o encontro com a sombra não ocorre de forma suave. Ele irrompe como revelação dolorosa. O empata, ao perceber a inveja que desperta, sente que algo em si é poderoso demais para ser ignorado. Mas junto desse poder vem o medo. Medo de ser rejeitado pelo que é. Medo de que sua autenticidade seja sempre uma ameaça para aqueles que não conseguem suportá-la. Esse medo, paradoxalmente, também o fortalece. E enquanto o empata luta com suas perguntas internas, o narcisista trava uma batalha secreta contra si mesmo. Ele deseja sugar a energia do empata, deseja possuir sua sensibilidade, mas cada tentativa apenas o aproxima de um reflexo insuportável, sua própria carência de alma. É como beber água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. A inveja se converte em condenação. O que torna tudo mais intenso é a forma como o inconsciente age.
O empata, sem perceber, começa a carregar a dor que não lhe pertence, internalizando a raiva e a frustração do narcisista como se fossem suas. É aqui que a linha entre identidade e invasão se desfaz. O empata se pergunta se ainda é ele mesmo ou apenas um espelho da dor alheia. Essa confusão é devastadora, mas também iniciática. No fundo, essa relação se torna um rito de passagem. O empata precisa aprender a reconhecer seus limites, a entender que sua luz não deve ser sacrificada para aquecer a escuridão do outro. E o narcisista, mesmo resistindo, é empurrado para a beira de um precipício interno, ou encara sua sombra, ou se perde de vez em sua máscara. O encontro não é casual, é alquimia psíquica. Jung sabia que toda transformação nasce do confronto entre opostos. A inveja que o empata desperta é mais do que um ressentimento pessoal. É a colisão entre dois arquétipos, o da luz curadora e o da sombra faminta. O impacto desse choque não destrói apenas relações, mas também identidades. Ambos saem diferentes, ainda que resistam a admitir. E o espectador, ao ouvir, sente-se puxado para dentro dessa espiral, porque cada palavra ressoa como lembrança, um relacionamento onde amor e dor se confundiam, uma amizade onde a admiração escondia competição, um vínculo onde o cuidado era atravessado por ciúmes silenciosos. Essa ressonância interna é a prova de que estamos diante de algo universal, algo que habita todos nós. No fim, o empata se torna símbolo daquilo que o narcisista não pode suportar, a possibilidade de ser inteiro sem precisar de máscaras. Mas será que essa integridade é bênção ou maldição? Porque ser luz também significa atrair sombras. E o preço de ser verdadeiro pode ser despertar a inveja daqueles que fingem amar. Essa é a ferida que não se fecha facilmente. E então, como em todo enigma junguiano, a pergunta volta a nos assombrar. Será que somos mais empatas do que imaginamos ou mais narcisistas do que gostaríamos de admitir? A resposta não virá agora. Ela se esconde no fundo da jornada, esperando o momento certo para ser revelada. E cada minuto que passa nos aproxima desse encontro inevitável. Há um ponto da jornada em que o empata sente que já não é apenas um participante, mas o próprio campo de batalha. A cada palavra doce do narcisista, há uma sombra que se infiltra como veneno sutil e a confusão se instala como neblina densa. O coração do empata pulsa em duas direções. De um lado, a esperança de que o amor seja real. De outro, a sensação de que algo invisível o corrói. Essa contradição é o terreno fértil onde a inveja cria raízes profundas. O narcisista observa, e em seu íntimo a tensão cresce. Ele não admite, mas o brilho do empata é insuportável, porque ele lembra do que perdeu ao se esconder de si mesmo. Cada gesto de autenticidade é como um espelho que reflete sua farsa. E o que deveria ser amor se torna rivalidade secreta. O que deveria ser carinho se transforma em guerra silenciosa. A máscara do narcisista treme, mas ele insiste em mantê-la firme. Carl Jung nos advertia que aquilo que mais odiamos no outro é justamente aquilo que escondemos em nós. O narcisista odeia a luz do empata porque, no fundo, deseja essa mesma luz. Mas como não consegue possuí-la, precisa destruí-la. É nesse paradoxo que a relação se torna um labirinto sem saída. Um amor que devora, uma inveja que alimenta, um vínculo que nunca encontra repouso. O empata, por sua vez, se vê dividido entre a necessidade de amar e a necessidade de sobreviver. Ama de forma intensa, entrega-se sem reservas, mas sente que está desaparecendo aos poucos, como se sua energia fosse sugada gota a gota. Ainda assim, não consegue soltar. A esperança de que o outro mude, de que o afeto seja verdadeiro, o mantém preso em correntes invisíveis. Essa esperança, ao mesmo tempo doce e cruel, é a armadilha mais sofisticada. E no fundo dessa dinâmica existe um eco coletivo. Porque essa não é apenas a história de empatas e narcisistas, é a história da humanidade inteira que luta entre a autenticidade e a máscara, entre a verdade e a ilusão. O empata e o narcisista se tornam símbolos arquetípicos, encenando em cada relação o drama que habita o inconsciente de todos nós. Mas há um detalhe que poucos percebem. O empata
Mesmo ferido, carrega dentro de si a semente da transformação. A dor que sente não é apenas ferida, é também chamado. É o convite para atravessar a sombra, para reconhecer seus próprios limites, para aprender que não precisa se sacrificar para existir. Essa tomada de consciência, ainda que dolorosa, é o início de um despertar mais profundo. E é justamente esse despertar que mais aterroriza o narcisista. Porque no momento em que o empata percebe seu valor, a máscara perde poder. A inveja, que antes era arma, torna-se impotente diante da consciência. E o narcisista, que vivia sustentado pelo controle, percebe que não pode aprisionar aquilo que já se libertou. É nesse instante que o jogo começa a ruir. Ainda assim, o narcisista resiste. Tenta intensificar o teatro, aumentar as doses de falsa ternura, manipular com maior sutileza. Mas quanto mais tenta, mais evidencia a própria fragilidade. O empata começa a enxergar o enredo por trás das cortinas, a perceber que o amor recebido nunca foi puro, mas sempre misturado a ressentimento. Essa revelação não é apenas dolorosa, é irreversível. Jung dizia que o inconsciente não pode ser enganado por muito tempo. A verdade sempre encontra um caminho para emergir. E no encontro entre empata e narcisista, essa verdade vem à tona como um terremoto interno. Nada permanece igual depois que a sombra é revelada. O vínculo pode continuar, mas jamais com a mesma inocência. Algo se rompe, e esse rompimento redefine para sempre os dois. E o espectador, ao ouvir tudo isso, talvez sinta que não está apenas assistindo, mas se lembrando. Como se as palavras trouxessem à tona histórias antigas, feridas guardadas, momentos em que também se confundiu entre amor e inveja, entre cuidado e destruição. Essa memória coletiva não é coincidência, é a prova de que estamos lidando com forças universais, maiores do que nós. Há um instante em que a tensão se torna quase insuportável, como se cada respiração fosse atravessada por algo não dito. O empata sente a atmosfera carregada, pesada, como se estivesse caminhando por um campo minado, invisível. O narcisista, em silêncio, observa e calcula, incapaz de suportar o brilho que não consegue controlar. É nesse choque silencioso que a inveja se transforma em presença viva, respirando entre os dois como uma terceira entidade que não pode ser ignorada. O empata, muitas vezes sem perceber, se torna espelho não apenas do outro, mas de si mesmo. Ele começa a enxergar, nas reações do narcisista, reflexos de suas próprias sombras, o medo de rejeição, a necessidade de aceitação, a vulnerabilidade exposta. Jung dizia que todo encontro significativo é, na verdade, um encontro consigo mesmo. E aqui, esse princípio ganha carne e sangue. O empata olha para o narcisista e, sem querer, enxerga as partes de si que tentou negar. Para o narcisista, essa experiência é devastadora. Porque enquanto o empata começa a reconhecer e integrar sua sombra, ele permanece aprisionado à própria máscara. A inveja cresce justamente nesse contraste. De um lado, alguém que avança, ainda que em dor. Do outro, alguém que se paralisa no medo de ser visto. É como assistir a uma dança onde apenas um dos dois se permite mover ao ritmo da música. E o mais perturbador é que, quanto mais o narcisista tenta fingir amor, mais sua inveja o denuncia. Pequenos gestos de desprezo, silêncios carregados, olhares rápidos que contradizem palavras doces. O empata sente cada detalhe e o corpo registra como se fosse choque elétrico. O vínculo se torna um jogo de máscaras e revelações. E o terreno da relação começa a tremer sob seus pés. Nesse ponto, o espectador que acompanha já não está apenas ouvindo uma história, está lembrando da própria. Está revivendo cenas em que o afeto parecia verdadeiro, mas carregava veneno escondido. Está reconhecendo olhares que um dia o feriram, palavras que soaram doces e depois se revelaram punhais. A narrativa toca feridas antigas e é justamente por isso que prende. Carl Jung nos lembraria de que a verdadeira transformação não nasce do conforto, mas da colisão com aquilo que mais tememos. O empata, ao sentir a inveja do narcisista, é forçado a encarar uma pergunta que o atravessa como lâmina. Será que minha luz é uma dádiva ou uma maldição? Essa dúvida ecoa não apenas nele, mas em todos nós,
porque todo ser humano já se perguntou se ser verdadeiro não é de alguma forma perigoso demais. O narcisista, incapaz de responder, escolhe intensificar a farsa. Mas quanto mais tenta sustentar a ilusão, mais expõe o vazio por trás dela. E esse vazio, embora escondido, se revela em detalhes quase invisíveis. A rigidez no tom de voz, a pressa em mudar de assunto, a necessidade constante de estar no centro. O empata percebe, e esse perceber se torna insuportável para o outro. É nesse campo de tensão que surge o paradoxo maior. O empata, ao mesmo tempo que é ferido, também desperta. A dor que sente não o destrói, mas o molda. Ele aprende, a duras penas, que seu valor não depende do reconhecimento do outro e que sua luz não pode ser apagada por inveja alguma. Mas esse aprendizado não é imediato, é lento, doloroso, atravessado por dúvidas que parecem não ter fim. O narcisista, ao ver esse despertar, sente a inveja se intensificar até o limite, porque percebe, mesmo sem admitir, que perdeu o controle. O que antes era objeto de manipulação, agora se torna ser livre. E nada assusta mais um narcisista do que perder a posse sobre alguém que acreditava dominar. A inveja, nesse estágio, já não é apenas ressentimento, é desespero. Então, a pergunta que paira como um feitiço retorna, mais intensa do que nunca. Será que o empata é condenado a sempre despertar inveja em quem não suporta sua luz? Ou será que essa é a porta secreta para uma transformação ainda maior? A resposta não se revela ainda. Permanece suspensa como um segredo à beira de ser descoberto, mantendo a atenção presa ao que ainda está por vir. O empata começa a notar que há uma estranha repetição em sua história, como se estivesse sempre atraindo o mesmo tipo de presença mascarada. Não é coincidência. O inconsciente busca cenários que o forcem a confrontar aquilo que ainda não foi integrado. Jung chamava isso de destino psíquico. O narcisista, nesse enredo, não surge por acaso. Ele é a personificação viva da sombra que o empata precisa reconhecer para finalmente se libertar. Mas reconhecer não significa aceitar passivamente. A cada gesto impregnado de inveja, o empata sente sua alma se contrair, como se estivesse diante de uma ameaça que não pode ser ignorada. O corpo sabe antes da mente. O coração acelera, a respiração pesa e uma voz silenciosa sussurra: aqui há algo errado. Esse sussurro que abre a fresta para a consciência despertar. Enquanto isso, o narcisista se perde em seu próprio labirinto. Ele finge amor, mas o afeto que oferece é sempre condicional, sempre calculado, sempre moldado para manter poder. Só que diante do empata, essa máscara se desfaz em intervalos mínimos, quase imperceptíveis, mas suficientes para revelar a verdade. É como um vidro rachado. Por mais que tente parecer inteiro, a fissura denuncia sua fragilidade. E o empata, sensível ao extremo, capta cada rachadura. Esse captar, no entanto, não traz alívio, traz peso. Porque junto da percepção vem a dúvida. Será que devo continuar acreditando? Esse conflito interno é corrosivo. O empata se divide entre a esperança de transformar o outro e a necessidade de salvar a si mesmo. Essa divisão é o campo onde a inveja prospera, porque mantém o vínculo vivo, mas intoxicado. Jung dizia que não se chega à luz sem atravessar as trevas. E talvez por isso a inveja seja tão central nesse encontro. Ela é o sinal daquilo que precisa ser visto, o gatilho que empurra ambos para uma confrontação inevitável. O empata precisa enxergar seu próprio poder e o narcisista precisa encarar sua própria ausência. O choque entre os dois não é acaso, é rito de passagem. Mas quem assiste a essa narrativa percebe que também já esteve nesse lugar. Já sentiu o peso de relações que pareciam amor, mas escondiam competição. Já experimentou o incômodo de ser diminuído por alguém que dizia admirar. Já se perguntou se sua própria luz não estava incomodando mais do que iluminando. Essa identificação é o que prende, o que cria a sensação de que as palavras falam mais do que a história do outro, falam da nossa própria. O narcisista, no entanto, não desiste facilmente. Sua inveja o mantém preso ao empata como uma corrente invisível. Ele deseja sugar a luz que tanto o incomoda, como quem tenta capturar o sol com as mãos. Mas quanto mais tenta controlar,
mais a luz escapa. Esse fracasso constante se torna combustível para ainda mais ressentimento. E a relação se converte em ciclo interminável de atração e repulsa. O empata, aos poucos, começa a perceber que sua vulnerabilidade não é fraqueza, mas força. Que sentir profundamente é o que o conecta à vida, e que essa conexão é justamente o que o narcisista inveja. A consciência dessa verdade não o liberta de imediato, mas planta uma semente de ruptura. Uma semente que cedo ou tarde germinará. E a inveja, paradoxalmente, cumpre um papel secreto. Porque, ao ser exposto a ela, o empata é obrigado a olhar para si de forma diferente. Ele descobre que sua luz não é apenas dom, mas responsabilidade. E o narcisista, ainda que resista, é confrontado com a dor de perceber que sua máscara não o protegerá para sempre. Ambos são transformados, ainda que lutem contra isso. E é nesse ponto da jornada que a tensão atinge outro nível. Porque já não se trata apenas de empata contra narcisista, mas de cada um de nós contra nossas próprias sombras. A inveja que surge no outro é, muitas vezes, o reflexo da inveja que escondemos dentro de nós. E essa revelação, perturbadora e inevitável, deixa no ar a sensação de que ainda há algo muito maior por trás de toda essa dinâmica, algo que ainda não foi revelado. Há momentos em que o empata sente como se estivesse preso em um espelho infinito. Cada gesto do narcisista retorna como reflexo distorcido, como se a realidade fosse constantemente moldada por uma lente invisível. É nesse jogo de reflexos que a inveja se intensifica, porque o narcisista não suporta ver no empata aquilo que ele próprio perdeu, a capacidade de ser inteiro, autêntico e vulnerável. E o empata, sem querer, acaba se tornando a lembrança viva daquilo que o outro nunca pôde ser. O peso dessa dinâmica é sufocante. O empata começa a sentir a vida como um campo de batalha silencioso, onde cada palavra dita carrega intenções duplas e cada gesto aparentemente carinhoso esconde uma corrente de ressentimento. O amor que deveria nutrir se converte em enigma e a pergunta nunca se cala. Será que estou sendo amado ou apenas usado como espelho? Esse questionamento fere mais do que qualquer ataque explícito. Carl Jung insistia que aquilo que permanece inconsciente governa nossa vida como destino. O empata, nesse cenário, se torna a figura que traz o inconsciente do narcisista à tona, obrigando-o a confrontar a ferida que nunca quis olhar. Mas em vez de gratidão, o que nasce é inveja. Porque o narcisista vê no empata uma liberdade emocional que jamais experimentou. E essa liberdade, em vez de inspirar, o aprisiona ainda mais em sua própria máscara. Enquanto o narcisista se debate entre fascínio e ódio, o empata se fragmenta. Sente-se dividido entre querer salvar o outro e querer salvar a si mesmo. Essa divisão é cruel, porque o mantém preso, incapaz de ir embora, mas também incapaz de permanecer inteiro. O coração bate em duas frequências, uma pelo amor que acredita existir, outra pela dor que não pode negar. A inveja se torna, então, uma presença quase física. É como uma sombra que acompanha cada encontro, um peso que nunca desaparece, mesmo nos momentos aparentemente felizes. O empata percebe que há algo que não pode ser nomeado, mas que molda cada detalhe da relação. É um fantasma invisível que sussurra constantemente. Esse amor não é puro. E talvez o mais inquietante seja perceber que esse padrão não se limita a um vínculo específico. Ele ecoa em amizades, em famílias, em ambientes de trabalho. Sempre que alguém brilha com autenticidade, outro se contorce na sombra da inveja. O encontro entre empata e narcisista é apenas o palco mais visível de um drama universal que se repete em todos os lugares onde humanos se encontram. O empata começa a compreender que a luz não é apenas dom, mas fardo. Ser capaz de sentir profundamente significa também atrair aqueles que não suportam essa intensidade. E é nesse paradoxo que a dor se mistura ao sentido. Porque, sem perceber, o empata é forçado a crescer, a amadurecer, a enxergar que sua sensibilidade é ao mesmo tempo ferida e arma, fragilidade e poder.
O narcisista, por outro lado, se vê cada vez mais exposto. A máscara que antes o protegia agora pesa como armadura enferrujada. Cada tentativa de controlar apenas o denuncia mais. E quanto mais o empata desperta para a verdade, mais insuportável se torna o jogo de fingimento. A inveja que antes era disfarçada agora pulsa como raiva contida, como se estivesse prestes a transbordar. Mas Jung lembraria que toda tensão psíquica tem uma função: empurrar para a transformação. A inveja, por mais destrutiva que pareça, é também sinal de que algo precisa mudar. O empata precisa aprender a proteger sua essência. O narcisista precisa encarar o vazio que esconde. E o espectador, ao ouvir, percebe que também está sendo chamado a olhar para dentro, a reconhecer em si mesmo tanto a luz que teme mostrar quanto a sombra que evita enfrentar. E nesse ponto, a narrativa se torna quase insuportável em sua intensidade. Porque já não falamos apenas de empatas e narcisistas, mas da luta interna de cada ser humano. Luz contra sombra, autenticidade contra máscara, amor contra inveja. E ainda assim, a sensação é de que a revelação final ainda não chegou. Algo maior, mais profundo, continua escondido, esperando o momento certo para se revelar. O empata começa a perceber que a relação com o narcisista não é apenas um encontro entre duas pessoas, mas uma espécie de ritual secreto, uma iniciação psíquica. Cada palavra carregada de inveja, cada gesto mascarado de amor, funciona como um portal que o conduz para camadas mais profundas de si mesmo. É como se a dor fosse a chave que abre portas internas trancadas há muito tempo. E mesmo sem querer, ele atravessa. O narcisista, por outro lado, sente-se cada vez mais cercado por sua própria armadilha. Quanto mais tenta disfarçar sua inveja, mais ela se revela em detalhes sutis. No olhar que foge, na ironia escondida atrás de uma piada, no silêncio que pesa mais do que qualquer grito. Ele percebe que o empata vê além das palavras, e isso o aterroriza. Porque diante dessa visão, sua máscara não vale nada. Jung diria que o inconsciente sempre encontra um modo de se expressar, e que quanto mais tentamos reprimir, mais violento será o retorno. No caso do narcisista, a inveja é esse retorno. Uma força incontrolável que denuncia o que ele não suporta em si, a ausência de autenticidade, a incapacidade de sentir de verdade. O empata é apenas o gatilho, mas o veneno já estava dentro dele. E o empata, ao ser exposto a essa energia, entra em uma espécie de transe. Ele se pergunta por que sempre atrai esse tipo de presença, porque sua luz parece incomodar tanto. A dúvida corrói, mas também desperta, porque no fundo ele começa a entender que não é frágil, como o narcisista o faz acreditar, mas que sua sensibilidade é justamente o que o torna inteiro. Essa descoberta, ainda que dolorosa, começa a nascer em meio ao caos. E relação entre os dois se converte em espelho coletivo. Quem assiste sente um desconforto quase físico, como se estivesse olhando para episódios próprios, lembrando de momentos em que a inveja de alguém próximo se disfarçou de cuidado, em que um abraço carregava o peso da competição oculta. Esse desconforto não é casual, é a sombra coletiva se manifestando através da história. E enquanto o empata cresce em consciência, o narcisista afunda em ressentimento. É um ciclo inevitável. A luz expõe a sombra inveja a luz. Mas no centro desse conflito existe algo maior, algo que vai além dos dois. Uma força arquetípica, antiga como a própria humanidade, que nos mostra que toda relação profunda é, na verdade, um campo de transformação. O empata começa a perceber que não pode mais negar a realidade. O amor que acreditava receber não é amor, é espelho, é posse, é inveja travestida de afeto. Essa revelação dói como ruptura, mas também liberta. Porque só quando a ilusão se quebra é que a verdade pode nascer. E essa verdade é brutal. Nem todo o amor que recebemos é genuíno e nem toda ternura é luz. O narcisista, diante desse despertar, sente o mundo ruir. O controle escapa por entre os dedos, a manipulação perde efeito, a inveja se transforma em desespero, porque o que ele mais teme está acontecendo. O empata está aprendendo a ver. E quando se vê, não há mais retorno.
É como se um véu fosse arrancado, revelando o que sempre esteve ali, mas ninguém ousava admitir. Jung dizia que a individuação só acontece quando enfrentamos a verdade nua e crua da nossa própria psique. É isso que o empata começa a experimentar. O choque com a inveja não o destrói, mas o coloca em contato com forças internas que ele jamais teria acessado sozinho. É um nascimento doloroso, um parto espiritual, onde cada lágrima é também semente de consciência. E no meio dessa espiral, uma pergunta permanece ecoando, mais forte a cada batida. Será que suportamos realmente a verdade sobre o que chamamos de amor? Ou será que preferimos continuar presos a ilusões confortáveis, mesmo que alimentadas por inveja e mentira? A resposta ainda não se mostra, mas a sensação é clara. Estamos cada vez mais próximos de tocar o segredo que muda tudo. Há histórias que não se encerram quando as palavras acabam. Elas continuam respirando dentro de nós, como brasas escondidas sob a cinza, prontas para reacender quando o vento da memória as toca. Esta jornada entre empatas e narcisistas não é apenas um relato sobre relações humanas. É o retrato de um encontro inevitável entre luz e sombra, entre verdade e máscara. O que foi sentido aqui permanece como cicatriz e também como sinal, porque toda inveja revelada, toda máscara caída, deixa em nós a lembrança de que a alma reconhece o que a mente insiste em negar. O empata e o narcisista não são apenas personagens externos, são forças que habitam o íntimo de cada um de nós. Carl Jung nos lembrava de que nada é mais transformador do que olhar para a própria sombra. E talvez seja essa a herança silenciosa desta narrativa, o convite para perceber que não existe empata sem dor, nem narcisista sem vazio, nem ser humano sem contradição. Tudo é reflexo, tudo é encontro, tudo é revelação. A ferida da inveja não é apenas sinal de destruição, é também chamada. Chamada para que o empata reconheça seu valor, para que o narcisista confronte sua ausência, para que cada um de nós aceite que ser inteiro exige coragem para atravessar o que mais teme. Talvez você sinta agora um eco interno, como se cada frase tivesse acendido uma chama esquecida em sua memória. Esse eco é o lembrete de que a vida sempre nos coloca diante daqueles que revelam o que precisamos ver. Às vezes em forma de amor, às vezes em forma de dor, mas sempre em forma de verdade. O empata, com sua sensibilidade, desperta tanto fascínio quanto resistência. O narcisista, com sua máscara, mostra o quanto podemos nos esconder de nós mesmos. E nesse encontro entre os dois, nasce o paradoxo que nos empurra para a transformação. Só reconhecemos nossa luz quando ousamos atravessar a escuridão. Não se trata de respostas prontas, mas de sementes plantadas. O que você fará com o que sentiu? Vai esquecer e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Ou vai permitir que essa experiência ressoe, transformando sua forma de olhar para si mesmo e para os vínculos que escolhe nutrir? Há perguntas que não precisam de respostas imediatas, apenas de silêncio para germinar. E esta talvez seja a maior delas. Será que a inveja que enfrentamos fora não é, em parte, o reflexo daquilo que precisamos reconhecer dentro? Talvez, ao longo dos próximos dias, certas imagens retornem. Um olhar, um gesto, uma palavra que ecoa de algum relacionamento passado. Quando isso acontecer, lembre-se, não é memória ao acaso, mas a sombra pedindo passagem para ser integrada. Porque nada do que emerge do inconsciente é em vão. E se essa jornada tocou algo em você, permita que ela se expanda além deste instante. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se não por hábito, mas porque há um sentido maior em manter viva essa chama coletiva. Cada gesto é também um lembrete. Não caminhamos sozinhos nessa travessia. A sombra é de todos nós e a luz também. E lembre-se, a verdadeira força não está em apagar a sombra, mas em aprender a dançar com ela.